Opa galera, parte 9. Dei coisas que dão raiva, em Dandy S. World. Adivinha comentários. Dei vocês de novo. Bora pro primeiro comentário. Posso aparecer na parte 9. Sou novo inscrito. Eu fui numa 1:20. Daí tinha Gobi, Loei, Cosmo Pebon, eu, Baci e outros. Daí o Pebon foi distrair, mas o Loei perdeu 2 vidas e acabou morrendo. E o Gobi, eu acho que ele foi distrair e ele também morreu. 2 Eu fui distrair de Pebon, daí um Gobi me atrapalhou e eu tomei dano para as Quaps quando eu fui visto por ela porque eu tava longe de uma parede e daí começaram a morrer. E no fim o 2 virou Squad 1, pelo menos fomos até o 11, se eu não me engano. Sinceramente não, entendi muito seu comentário, mas você apareceu. Próximo comentário. Cheguei, amo seus vídeos, posso aparecer na parte 9. Eu tava numa Only Main, eu estava de Astro Ice Sprout, só ficava perto de Mince por causa do Ship Moonberry bem, eu fiquei com muita raiva, e no Floor 15, só tava eu e os Squad, eles só me perseguiam, eu saí do mapa porque não aguentei. Nova inscrita, e fã, desculpa se o comentário tiver muito longo, nunca fui notada, por favor possa aparecer na parte 9 ou 10. Não sei porque ficam chipando o Astro com o Squad, mano, meu Deus. E eu não sei nem o que falar. Próximo comentário. Nova inscrita, deixa eu aparecer. Na parte 9 vou contar. Eu tava fazendo uma 1 e do nada apareceu um Boxten e roubou a minha 1 e me deixou pro lado de fora e me xingou antes do elevador fechar. Os ladrões de runs são muito chatos. Você quer só fazer a sua 1 e um cara rouba seu lugar na 1. Eu odeio os ladrões de runs. Se você nunca encontrou um, desce parabéns, você é raro. Próximo comentário. Posso ir na parte 9. Uma coisa que dá raiva é quando todo mundo escolhe a carta de atenção médica, primeiros socorros, quando todo mundo está com vida cheia, aí um percebe que gastaram a carta de cura. Isso nunca aconteceu comigo, mas muito chato quando acontece. Próximo comentário. Novo inscrito, eu tava de Fen e tinha um Link e uma Shelling e um Astro. A gente tava no Fuo 14, até que a Shelling atraiu os Twisteds, me atacou e eu perdi vida. No próximo Fuoa, eu tava com uma vida, eu tinha visto um Medkit, eu tentei pegar, mas não conseguia e eu morri, quase taquei meu celular no chão. Esses que trazem os Twisted pros outros é muito chato. Próximo comentário. Posso aparecer os bans idiotas. Eu estava fazendo uma Only Main de Pebble, aí eu estava falando ABC Only Main, aí quando falei pela 4 vezes, eu levei um ban do Roblox. Eu tinha ficado com ban de um dia, só que eu perdi minha conta, aí eu perdi todos os meus mans. Que triste por isso, mas realmente esse ban foi sem sentido, ainda sem motivo. Próximo comentário. Nova inscrita, uma vez eu tava de Jinjen, até que do nada as Quaps pegou os bichos pata para roubar minha máquina. Eu tentei denunciar, mas fui banido por um dia. Posso aparecer parte 9. Esses que traz para a gente, só para pegar nossa máquina, eu odeio demais. Próximo comentário. Me nota por favor, uma vez eu tava de Genjo, e daí tinha a cabeçuda da Tudos, ela não parava de pegar Medkit e ban, mas só que quando ela morreu, deram a culpa em mim. Tinha que ser uma Tudos, mimada por cura. Tudos insuportáveis. Próximo comentário. Inscrito novo, posso aparecer. Uma coisa que me dá raiva é o anti-distraidor, ele é aquele que sempre mente de distrair, tipo você fala quem vai distrair, e a pessoa fala eu no chat, e depois de tempo distraindo uma desgraça vai lá e fica atraindo para você, só porque ficou pegando Quested para si mesmo, mas mano, os caras só quer pesquisa pelo menos para de atrair para matar. Eu concordo, mas aí vai ter que avisar o distractor que quer pegar pesquisa. Normalmente são os ódios que ficam entrando na frente dos mens. Cara, se você quer pesquisa, avisa o distractor primeiro. Próximo comentário. Por favor, deixa eu aparecer na parte 9. Sou seu inscrito Medalman. Raiva, tem uma Poppin entrou na Only Main. A gente não deixa e a Poppin falou vocês são os tóxicos. Meu Deus, ela entra por um segundo e a gente matar ela e ela fala, vou te denunciar. E as pessoas que denunciaram a Poppin e saiu do jogo. E a Poppin foi banido. Sou seu inscrito. Já aconteceu comigo, da tanta raiva que os iniciantes não respeitam a Only Main. Eu não aguento isso. Próximo comentário. Me nota, hoje de noite eu tava
tava de Glesen e os caras ficou me chamando de e um Oja andou o Azon e Dazon, e eu morri. Isso é muito chato. Parte 9, por favor. Mano, não sei por que ficam falando que o Glesen é coitado dele, ele é um bom tune para a máquina, não sei por que tem gente assim. Próximo comentário. Por favor, sou novo inscrito. Teve um dia que eu tava fazendo uma One e eu tava de Tisha. Eu ainda nem entendia o jogo, aí tinha um Cosmo na One, aí eu peguei um kit. Aí só por causa disso elas mandaram em todo mundo me pegar 3 elas ainda me acusando de roubar máquina, aí eles me mataram. Isso foi no evento de Natal, aí eu ia conseguir a Bobette. Eu tava com 87 na Bobette mesmo sendo iniciante. Aí no próximo andar, veio Bobette, deu uma raiva, viu Soen. Se o texto ficou grande, te amo, sou seu fã, please, deixa eu aparecer na parte 9. Eu sei que você é ou era iniciante, mas precisa deixar as curas pros Cosmos e Gingers. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 9 nova, inscrita. Um dia tava de Nugget, tava no Denden esse Wond Modid, e daí a One de uma pessoa, era um em main, e daí a minha amiga tava de Buru, e daí quando ela pediu para entrar do nada, o Squall mandou a minha amiga sair e tirar o Roblox. E daí eu comecei a defender, e daí ele disse que era para mudar pro Astro agora, e ela falou eu coloco Toon se eu quero. E daí eu falei que ele está sendo chato. E também outra história, um dia tava de Pebon, e daí tinha um outro Pebon, e eu iria distrair, e do nada, ele começou a usar a habilidade de latir, e daí eu reclamei, e daí quando tava distraindo ele veio e começou a me chamar de toxica. Desculpa se está grande. Odeio quando acontece isso, meu Deus, até no Dandy S Wond Modid acontece isso. Próximo comentário. Pode me escolher de novo bem um dia. Entrei num sonvo que minha prima tinha criado. Ela só tem 7 anos, ela chamou os amigos da escola para fazer uma One Only Shepos e Footgang, Shelly Vision, Monfloer, quem tava de Dandy na verdade, tava de Bassi. Falei para ela que bosta, e essa Maria Clara, e dos ela nunca mais shippou algum personagem depois dos 13 anos, socorro, o povo é obcecado por ship. Realmente depois que veio os ships os caras não param de falar, além disso. Próximo comentário. Oi, posso aparecer? Me inscrevi. Eu tava numa One, tava quase com 100% na 20 ponto, e o tava de Oja, vem os Power e Astro quando veio vem aí quando eu tava já feliz, a Toodles trouxe a Jinjin para mim, e eu morri, e agora até hoje não tenho 100% na 20. Já aconteceu comigo isso, é muito chato quando acontece. Próximo comentário. Nova inscrita, eu quero aparecer na parte 9. Vou contar, eu tava de DGA Rojo, e uma Connie falou que eu era chata só porque não deixei ela e ele fazer a máquina outra coisa. Eu tava de Tisha, e um Pebble viu a Poppy roubando o Medkit. Quando o Cosmo viu no Flow 20, a Poppy morreu. Os pidões de máquina são chatos, sendo que tem outras máquinas no mapa e eles querem a sua, meu Deus. Próximo comentário. Se puder para fazer aparecer na 9 ou na 10 ponto, eu agradeceria. Uma coisa que eu odeio, e quando as pessoas correm no Azon e Dazon ou ativaram o Oja, propositalmente hoje mesmo, eu fui fazer uma máquina, e veio uma Vin e um Astro, e ficaram girando em cima de mim, aí ativaram o Oja. E eu perdi vida. A Vin falou bem feito e depois, saiu da partida com a amiga dela. Bônus em outra partida, tava eu uma Cocoa, e uma Flatter tinha uma máquina na área do Azon e Dazon para matar ou afastar a Cocoa da máquina. E quando eu também fui fazer a máquina, a Flatter continuou ativando, até que eu e a Cocoa morremos, e somente a Flatter sobreviveu. Muito chato quando ativam o Azul e Dazzle e o Ojon. E odeio muito quando fazem isso, que ódio. Próximo comentário. Novo, eu tava de Sprout, e um Gobi tava .m e ajudando eu, os outros Toons eram mens. Nós foi pro 15 bem, lá vem o Gobi no blackout, nós passou mais, eu tomei dano e fiquei escondido. E o povo tava me chamando de cego, porque eu não tava pegando fitas e porque eu tava distraindo. E a Vi ficava em cima da fita, e os Twisted dizia para ela ele estava me sobrecarregando. Eu curei o Gobi, e todo mundo começou a me xingar, porque morreu, eles não saíram, e quando eu morri, o Astro falou arrasou Poppy, eu surtei, eu fui banido por um dia de tanto palavrão, Cacicapa está longo, né?
Se eu vejo uns caras assim, eu fico louco e saio da One. Próximo comentário. Sou novo eu por favor uma coisa, que dá raiva é aquelas pessoas, que acusam Poppin e Boxten de, por exemplo, um Medikit ou Burn, só porque estão na partida, sendo que quase nunca falam que um main pegou algo. História enquanto eu estava de Poppin, porque precisava da maestria dela para conseguir o low A, e tinha um Sprout na partida, ou estava do perto dele e apareceu uma buzina, e o Sprout pegou a buzina e saiu correndo dali, e Gobi perguntou quem pegou a buzina, e o Sprout falar foi a Poppin, e o Gobi, que provavelmente é um baba-ovo de main, acreditou e começou a atrair os Twistedes para mim, e eu fiquei de vida, e no próximo andar o Sprout deve ter usado a buzina sem querer, e os Twisted Squaps matou o Sprout, e o Gobi saiu da partida, e eu fiquei sozinho mas conseguir o low A. Parabéns pelo low A, e é muito chato quando ficam te acusando de uma coisa que você nem fez. Próximo comentário. Eu posso aparecer fui fixada, mas não apareci na minha opinião, os mains de vez, enquanto são muito grossos com os iniciantes. Um dia Pop, entro na Only Main, porque não sabia o que era uma Only Main, e um Pebble, falo sai Pop, vacha e mais coisas. Aí, a Poppin falou aí o Sprout explicou o que é Only Main, por favor me escolhe. Sempre acontece isso nas Only Mains, não tem como isso não acontecer. Próximo comentário. Posso aparecer então uma vez, tava numa One e tinha um low A, detalhe eu tava distraindo de Yata distraindo. Aí o low A falou que ele iria distrair aí o cara, já tava com uma vida no FOA, aí falei que eu ia distrair, depois o cara me xingou, falando que ele que tava distraindo a Ven e o Astro que eram meus amigos falaram que ia denunciar ele, o cara me chamou de... Depois o cara saiu, não sei se foi banido. Odeio quando acontece isso, e também é muito chato quando alguém transferir seu lugar na distração. Próximo comentário. Por favor eu aparecer na parte 9, please tinha uma vez que eu tava de tudo os ponto, e eu tava fazendo máquinas de boa, eu tava com pouca stamina, aí eu trouxe Twisteds pro lado do Astro, sem querer aí eu pedi muitas desculpa aí. E ele não queria minha desculpa, mas eu não era tóxica e as pessoas estavam me acusando ponto de ser Toodles tóxica, mas eu não era essa Toodles tóxica, e nem todas as Toodles. E Poppin são tóxicas, me nota por favor, sou sua fã. Realmente acham que esses tunes são tóxicos, e você não tem culpa, porque isso foi um acidente, e eu te notei. Próximo comentário. Posso ir na parte 9 nova inscrita, não gosto daquele povo que chama o Bixo para você enquanto faz máquina. Sempre acontece isso quando tão brigando, ou quando é o tóxico. Próximo comentário. Posso aparecer please nova inscrito. Um dia eu tava de baci, e fui numa One.N, a maioria tinha main certo, nada demais. E daí eu fui de suporte porque eu gosto de ajudar, e daí eu tinha encontrado um kit, e daí eu fui tropar pro Gobi. Venho lá um Egson e pegou mano, eu fiquei com tanta raiva, eu até saí da partida, desculpa se tiver muitas informações. Isso sempre acontece com os usuários de baci. Isso já aconteceu da tanta raiva que dá vontade de tacar meu celular no chão ou na parede. Próximo comentário. Queens deixa eu aparecer na parte 9. Um dia eu tava jogando Dending esse One, até que em um andar tinha o Azon e Dazon, e eu tava distraindo, até que um Fen ficou correndo toda hora, e eu não conseguia distrair, e aí a Tisha tava tentando fazer a máquina, mas ela não conseguia, e a One inteira morreu, desculpa o texto, grande nova inscrita. Além desses correrem no Azon e Dazon, o pior... Se o distractor passa na cápsula do Ojon e ela tiver ativa, o distractor toma dano. E isso faz os distractores morrerem de ódio. Próximo comentário. Posso aparecer na parte nova inscrito teve. Uma vez que eu estava jogando com minha amiga, eu estava de squaps, e ela de baci e nós, ia fazer o ansão nos dois, até que apareceu uma Poppy, e ela ficava entrando toda hora .N o elevador e nós dois ficávamos trocando .D elevador para ver se ela parava, até que eu falei para ela parar, e se não, parece eu denunciaria o que obviamente não ia fazer, tenho bom senso, então ela começou a mandar um monte de, até que ela me chamou de vaca. Só que antes ela tinha mandando umas palavras escrito errado, então eu elogiei o péssimo português dela.
Então depois que eu falei isso ela saiu do jogo, e eu e minha amiga jogamos em paz, desculpa se ficou longo. Realmente atrapalham as dos uns, trios e solos uns realmente já aconteceu comigo. Isso é chato demais. Último comentário do vídeo. Meu por favor, amo muito seus vídeos. Um dia eu tava jogando de Fight por Kill. Dia acabado de comprar ele daí tinha Pebble, distraindo daí ele morreu daí tinha outro Fight, e ele disse que poderia distrair, mas também tinha Wadjan, que tava me obrigando, e a One era minha, e eu já tinha dito que eu não iria de distrair, eu também não tava com Twinker de velocidade, sabe que ele tava com 2 vidas, eu estava com 3, para piorar era Toodles. E também era fim perdi minhas 2 vidas para Toodles, mano, isso me deu uma raiva depois do Wadja ficou falando que eu tinha que aprender a distrair melhor, e que eu era muito noob, mas simplesmente no próximo andar, eu fui distrair, e ele se meteu na frente, e começou a falar que fui eu, que matei ele sério. Eu fiquei com tanto ódio, e literalmente ignorei ela a partida inteira, e ele começou a falar até pro Cosmo não me curar mais desculpa pelo texto longo. Sempre tem que ter um que quer obrigar a distrair, eu não suporto isso é muito chato. Bom gente, esse foi o vídeo espero que tenham gostado, deixa um like e se inscreva no canal para a gente chegar nos 5k. E eu apoio muito vocês obrigado pelos 4.000.